programa Mercado e Ação, sempre às terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos. Quinta-feira, 23 horas e 30 minutos. E sábado, às 8 horas da manhã, pela sua G-Sul TV, canal 6 da NET, exclusivamente em Porto Alegre. E agora também distribuindo para Canoas, Novo Hamburgo, Vale dos Sinos e todo o litoral norte. Hoje recebendo nosso bom amigo Laércio Tadeu, presidente do Sindareia, e também João Paulo Antoniazzi de Moraes. Pronunciei correto, Antoniazzi? Perfeito. O Laércio Tadeu, como eu falei, é o presidente do Sindareia, que nós temos conversado seguidamente, e ele ficou de nos trazer aqui, já prometeu diversas vezes, mas hoje trouxe o diretor da empresa, que é a criadora do sistema de monitoramento ambiental, que, na verdade, monitora todas as dragas de extração de areia dentro de um conceito estritamente ambiental. João Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, é uma Tadeu, honra. também bem-vindo. Quem é esse homem, Tadeu? Nós já tive vários, primeiramente agradecer a volta aqui ao programa. Nós, todos os programas que eu estive aqui, nós sempre falamos na empresa de rastreamento. Mas a nossa conversa sempre é abstrata sem a empresa estar aqui. Então, o que nós precisávamos? Precisava trazer o técnico aqui, que é o proprietário, o João Paulo, e ele vai nos mostrar nesse programa de hoje como é que funciona e como nós somos um inédito, acho, né? Podemos dizer, né, João Paulo, no Brasil, sim, nesse sistema de monitoramento. Eu acho que nada melhor que ouvir o João Paulo que aproveitar que ele vai trazer muitos ensinamentos para nós. João Paulo, existe alguma outra empresa no segmento de monitoramento ambiental? No Rio Grande do Sul, tu quer dizer? No Rio Grande do Sul, o Brasil, enfim. Fala um pouquinho de como surgiu esse viés na empresa, porque a tua empresa é uma empresa ambiental. Sim, é que a gente fazia muitos levantamentos ambientais na época. Fizemos de 2005 a 2010 no Rio Jacuí. Então, a gente já tinha muita rotina, conhecimento, batimetrias, levantamentos. Quando surgiu, então, a norma em 2006 do CONSEMA, criando esse controle através de rastreamento e telemetria de dragas, a Gente Terra se interessou porque já estava ambientada. Então, a Gente Terra foi possivelmente a única empresa que foi homologada que não era uma empresa de rastreamento de frotas, né, de veículos. Sim. Ela era uma empresa ambiental que passou a utilizar essa tecnologia para fazer controle de dragas. Num primeiro momento, houveram várias empresas que se habilitaram. A Gente Terra, pelo fato de estar mais tempo com esses projetos ambientais, ela terminou ficando com a maior parte dos clientes, né, das dragas, passaram a ser controladas pela Gente Terra. Toda a mineração de areia por draga é monitorada? Ou toda a mineração... Em recursos hídricos, né? Em recursos hídricos, ela é obrigatória ter esse tipo de monitoramento? Dragas classe 1 e 2. Qual é a diferença? Classe 1 são dragas móveis que operam em rios navegáveis. E a classe 2, dragas fixas, semifixas, que operam em rios navegáveis. Tá. Então, a gente teve uma quantidade significativa de clientes já desde o início. Depois, na crise de final de 2012, dezembro de 2012, que houve aquele conjunto de reportagens do sistema RBS, apresentando denúncias sobre questões de danos ambientais no Rio Jacuí e que teve uma grande repercussão, a FEPAM, então, reposicionou, criou uma nova norma, a Instrução Normativa número 04/2013, e exigiu uma nova homologação das empresas de rastreamento dentro deste normativo novo. E, naquele momento, a única empresa que conseguiu se adequar foi a Gente Terra. Hoje já existe mais alguma empresa, né? Mas, com certeza, nós monitoramos mais de 90% das dragas que operam em recursos hídricos. Como é que funciona esse monitoramento? Eu tenho um interesse particular e creio que é uma curiosidade de todo o nosso telespectador, porque sempre se fala de dano ambiental. Se fala de que uma draga, que um minerador, ele tira o barranco do rio, ele entra onde não devia, ele vai onde não pode. O monitoramento, ele tem que funcionalidades, que funções dentro desse processo? E como é que isso acontece? Eu gostaria de resgatar qual era o contexto quando iniciou esse projeto. Primeira vez que eu ouvi falar de que tu tinha condição de controlar uma draga, que ia ter um projeto controlando as dragas por GPS, por rastreador, que tu pudesse numa tela
visualizar todas as dragas que operam em recursos hídricos no Rio Grande do Sul, eu particularmente imaginei que isso aí não ia funcionar. A FEPAM tem essa tela lá também. Todos os órgãos de fiscalização têm. Então, em 2016, quando surgiu a norma, a resolução do CONSEMA, que depois veio uma outra norma, a portaria 065/2007, que normatizou, detalhou como seria o serviço. E em 2008 começou a implementação efetivamente, a instalação dos equipamentos. Num primeiro momento, tu imaginar que tu poderia ver uma draga em tempo real, onde ela está, que atividade ela estaria fazendo, era algo absolutamente extraordinário. E desde 2008, quando iniciou esse projeto, se nós formos comparar a evolução em relação ao que nós temos hoje, foi uma evolução extraordinária. As pessoas não se contentam mais, como na época era extraordinária, enxergar uma draga, onde ela está, o que ela está fazendo em tempo real. Né? É um controle em tempo real. Eu digo sem medo de errar, que esse projeto, se ele não é o de melhor controle ambiental no Brasil, é um projeto pioneiro e em rastreamento de dragas, com certeza não tem outro projeto com esse nível avançado, né? Então, houve uma série de mudanças que foram sendo feitas. Em 2013, então, a Gente Terra conseguiu... 2013 foi quando deu aquela... Final de 2012. Foi quando deu aquela intervenção, né? Isso, parou tudo. Isso. E eu queria fazer um registro que, na época, a Gente Terra, por ser uma empresa ambiental, conseguiu se adequar, fez uma nova homologação, né? Conseguiu manter o padrão que a FEPAM exigiu, e foi a Gente Terra que conseguiu implementar a questão do corte automático, que era um grande desafio na época. O que é o corte automático? O corte automático é um mecanismo que existe de que a draga, não chegar no limite de uma cerca eletrônica, que está numa plataforma, num servidor, ou no nosso caso, a gente entendeu que a melhor tecnologia seria colocar dentro do equipamento de rastreamento essas cercas. Aí vamos voltar um pouquinho aqui, que eu perdi um pouquinho. Vamos lá. O que é uma cerca eletrônica para acionar o sistema? Tá. Uma cerca eletrônica, na verdade, é uma poligonal, um desenho, um polígono, que é feito com base numa licença de operação. A licença já determina os parâmetros, né? Coordenadas? Não. A licença diz, coloca as restrições ambientais, o distanciamento de margem que a draga pode operar, se tem alguma área de restrição adicional onde, independente do distanciamento de margem, não pode haver operação, os horários, os dias, ela disciplina tudo isso aí, a licença. E dentro, uma das evoluções enormes no sistema de controle foi quando a gente chegou a um padrão de cerca eletrônica realmente funcional. E a FEPAM determinou que teria que ser dentro também do limite da poligonal do DNPM, que é um outro controle do órgão minerário federal. Então, se constrói essa cerca com base em todos esses parâmetros que são normatizados, e a draga, não chegar no limite, se ela está com bomba ligada, não chegar no limite dessa cerca, pela tecnologia, pelo modelo novo, na instrução 04/2013, de janeiro de 2013, Sim. Ela tem que automaticamente desligar a bomba de mineração. Esse é o sistema de corte automático. Tu tens, então, um sensor de localização na bomba, no motor da bomba, e tu tem um na embarcação. Exato. No cano. Né? Na verdade, na época, era na chave que dava o status de ligado ou desligado. Uma das grandes evoluções do sistema foi em 2014, quando a gente desenvolveu, em parceria com a Imperes, um sensor que hoje diz: bomba ligada significa que tem material que está passando por dentro do cano. Não é mais o motor ligado. Não, é uma relação direta porque neutralizou o equipamento, a draga, para navegar, ela não navega. Aí desligam os sensores, como é que isso... Não pode acontecer de forma clandestina, intencionalmente, ela sair de uma área determinada, de uma área restrita? Não. É porque como a draga hoje é uma relação, foi uma grande ideia de tornar neutro, ninguém consegue intervir
naquilo que determina se uma draga está ligada ou não. Não Por tem quê? como fazer como a tornozeleira eletrônica que tu bota no pescoço do cachorro e deixa ele em casa. E É o bem mais ladrão difícil. sai para roubar. Não, é tudo uma questão, é uma evolução contínua, Luiz Antônio. Então, por exemplo, hoje os sensores são lacrados. Sim. No primeiro momento não eram lacrados, né? Mas hoje a draga, quando diz lá e existe um link público, eu desafio qual o projeto ambiental no Brasil onde a sociedade, por uma determinação judicial, daquela demanda famosa que tramita na 9ª Vara Federal de Porto Alegre, por determinação da juíza, doutora Clarides, a sociedade hoje controla as dragas pelo site da FEPAM em tempo real. Tadeu, extraordinário. Eu queria fazer uma pergunta. O impacto financeiro disto para a mineração é um sistema caro para o minerador? Não, eu posso dizer, no início até que foi, né? Eu posso dizer que foi início, mas hoje o pessoal, até hoje nós tivemos uma reunião, hoje à tarde, justamente foi discutido isso aí. Porque está sendo instalado um outro projeto, né? Que teria que ter um outro programa para falar, que tem maior precisão, né? E a pergunta que o João Paulo foi essa que tu me fez hoje, fez para tudo, nós estávamos reunidos com os empreendedores, e eles disseram que não. Isso, primeiro pela segurança que está dando para eles poderem fazer a extração, aumentou um pouquinho também a área de extração, né, com cada precisão. Com essa tecnologia nova que está em curso. Então, claro que hoje nós falando em impacto, tudo é problema. E conseguiu tirar o ilegal desse mercado? Sim, eu posso dizer. Nós sempre trabalhamos em conjunto com o João Paulo, aí qualquer uma irregularidade que a gente tenha notícia, que isso vem, a gente entra em contato com o João Paulo, a gente procura ver se existe mesmo, mas hoje, o João Paulo que controla lá e pelo que a gente vê, quase que, não podemos dizer 100%, mas nós estamos por aí, né, de ilegalidade, quase não se vê mais, isso sumiu no mercado. Eu digo assim, Sumiu. Luiz Antônio, invulnerável não existe, Não, né? é por isso que eu tô Agora, dizendo, não a é 100%. segurança do sistema é muito grande, cada vez maior, a FEPAM, inclusive, cobra uma evolução constante. Hoje tem 4 tecnologias, para tu ter uma ideia, em teste, que são evolução no sistema. Com certeza, para 2018, vai ter mais outras, né? Então, Sim. isso aí está sempre evoluindo. E, Luiz? E eu diria que o controle, independente do rastreamento, a fiscalização tem que existir. Nós, por exemplo, não somos contra a fiscalização. Aliás, vocês não são nem a fiscalização. Não, nós não somos. São nós apenas somos a o controle. tecnologia. Em tempo real, hoje, todos os órgãos de fiscalização têm à disposição a informação que uma draga está fazendo em tempo real, inclusive diferenciando cor. Se uma draga está com a bomba ligada, ela está verdinha. Se ela está fora de ar, o ícone mostra vermelho. A evolução da plataforma A partir do rastreamento site da FEPAM, ele consegue acessar o consumidor? consegue enxergar sim, em tempo real. Né? Não tem todos os recursos, controles que o órgão ambiental tem. Sim, mas enxerga. Mas Consegue enxerga. ter um panorama. É uma transparência. E é uma caminhada. Não significa que a gente esteja chegando no final, mas estamos numa caminhada crescente. Laércio. Essa caminhada que nós tivemos, né, junto com o Gente Terra, e eu vi até comentando com ele, que nós vamos procurar transmitir isso para o público, porque há uma certa... O pessoal não conhece esse sistema. Então, a gente chega em alguns lugares aí, o pessoal, vocês encostam a draga e pegam areia. Não é bem assim. Existe uma tecnologia atrás disso aí que existe é um muito conceito grande. Popular de que é poluidor mesmo. Poluidor. E não conhece. Primeiro que não tem poluição nenhuma de extrair areia, só dano. Nosso produtor está acenando que o nosso tempo estourou. Teríamos Que pena. bastante. 30 segundinhos para uma consideração rápida. Comigo? Dividam. Vai. É só para dar um tchau para o nosso telespectador. Eu só quero agradecer e gostaria de voltar em outra oportunidade para a gente dizer o que está sendo feito agora para melhorar e para dar segurança para a sociedade. Voltaremos. Tem um amigo nosso que diz assim, voltaremos. Voltaremos. O Sindaria sempre vai Obrigado estar pela presente honra, tá? aqui. Obrigado a vocês aqui. Continue conosco, retornamos num instante. Receberemos no segundo bloco o jornalista e economista Silvio Lopes. A Cruz Vermelha atua em muitas guerras pelo mundo. Inclusive nas que acontecem perto de você.
programa Mercado e Ação retorna agora recebendo essa querida, ilustre figura, Silvio Lopes, jornalista, economista, escritor. E teu amigo. E meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado por mais uma vez estar aqui no teu programa. Silvio, tu escreveste um livro chamado Ética Protestante Muda o Caráter Reformista do Brasileiro. Conformista. Conformista do brasileiro. Na verdade, falaste até um conformista e reformista, reforma, né? Como foi, da onde surgiu isto? Na verdade, Luiz, quando em 2010 eu comecei a ler algumas coisas sobre a história das religiões, né? E ali estava estabelecido que no século XVI, dia 31 de outubro do século XVI, 1517, Martinho Lutero fixou lá aquelas 95 teses, né? Contra as indulgências católicas, está ali deflagrando ali um processo todo chamado Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? Que completaria, 7 anos depois, estou falando de 2017, os 500 anos. Aí eu pensei em fazer uma obra em relação a isso, tendo em vista o movimento protestante evangélico no Brasil hoje, que está crescendo a ponto de que daqui a 15 a 20 anos o Brasil deixará de ser, pela primeira vez desde sua história, de mais de 500 anos também, deixará de ser uma nação católica para se tornar uma nação evangélica protestante, ou protestante evangélica. Evangélica e protestante é a mesma coisa. Historicamente se conhece como protestante aqueles que, com a reforma de Martinho Lutero, colocaram a autoridade da Bíblia acima da autoridade do Papa. E isso tem implicações muito grandes. A Bíblia é reformadora, a palavra bíblica é transformadora. E naquele a Bíblia é como uma Constituição. Exatamente. O presidente pode existir, mas não pode ser superior à Constituição. O Papa não pode ser superior à Bíblia. Exatamente. Isso aí, e os protestantes têm muito em mente isso aí. As razões da reforma de 1517, há 500 anos, elas ainda permanecem, né, entre a Igreja Católica, ou seja, Martinho Lutero se insurgiu contra as indulgências, contra a questão do pontificado do Papa, que o Papa se metia e imiscuía nas direções das nações, Inglaterra, França, e queria mandar naquelas nações, tirava dinheiro de lá para que pudesse fazer com que o sumo pontificado em Roma se tornasse cada vez mais rico, sem repassar isso para a questão do processo de evangelização e também sem dar dinheiro para os próprios papas, os próprios bispos romanos, que tinham que buscar a própria alimentação nas casas de amigos, porque eles viviam na maior pobreza, né? Isso foi, claro, uma série de eventos que provocaram a Reforma Protestante. Teve causas religiosas, teve causas econômicas, causas geopolíticas e causas dos estados nacionais. Mas o que me apego mais, Luiz, nesse livro, é sobre a influência do ponto de vista da mensagem evangélica na mente das pessoas. O que é o protestante? O protestante é aquele camarada que pega a palavra bíblica, que é libertadora, para progredir e prosperar. As nações mais desenvolvidas do mundo são de origem protestante. As empresas mais ricas, mais prósperas do mundo, na história do mundo, são protestantes. Isto não tem a ver e não se associa a fanatismo religioso. Não, nada a ver. Porque, na verdade, é o seguinte... É importante separar. Na verdade, o fanatismo é quando tu mata por uma causa. Aí isso é fanatismo. O que, na verdade, que nós temos que estabelecer é o seguinte: a fé é para ser professada diariamente. A fé é o que é? O que é a fé? A fé não tem nada a ver com religião. Esse é o grande problema. Fé e religião não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que a religião se usa a fé para efeito dos seus dogmas, das suas verdades e tal. A fé, na verdade, a fé o que é? A fé é a certeza daquilo que eu espero que vai acontecer para mim. Ou seja, é uma chamada psicologia positiva, né? Do Martin Seligman, que dizia que, exatamente, quando eu tenho um pensamento positivo e coloco e trabalho ele na minha mente, eu vou realizar aquilo que eu estou pensando. Isso é fé. Nada a ver com religião. Então, na verdade, Martinho Lutero quebrou esse paradigma, fazendo com que a doutrina católica deixasse de ser, para os protestantes, aquilo que ia balizar a vida deles, mas sim, a partir daí, a autoridade da Bíblia. O que a Bíblia é? A Bíblia é uma palavra libertadora. Então, a Bíblia diz que você tem que ser próspero, abundante. Eu vim para que tenham vida com abundância. Jesus curava os enfermos, libertava os cativos do demônio, e isso a Igreja Católica não fazia. Até hoje, se tu perguntar para um padre, um bispo católico, eles não reconhecem que Jesus curava enfermos, libertava os cativos e
pregava a abundância, não a pobreza, entendeu? Então, essas coisas estão mudando hoje no Brasil, e o mote do livro é exatamente isso. Esta mensagem protestante evangélica que está sendo passada vai mudar a forma de pensar do brasileiro. Eu posso dizer que essa seria a diferença da doutrina católica e da doutrina Com certeza. Protestante? Com certeza. Na revista Veja dessa semana, tem uma matéria nas páginas amarelas, quem tem a Veja, eu sugiro que leia, de um economista chamado Ditton, Austin Ditton. Ele foi o Prêmio Nobel de Economia de 2016, é um escocês naturalizado norte-americano, e ele diz exatamente isso. Quer dizer, parece que foi uma coisa tirada do meu livro, que o momento atual do mundo é que as pessoas, de modo geral, em todas as nações, estão saindo da escravidão do pensamento de pobreza para buscar também a sua prosperidade. E isso é a mensagem do livro. O desapego não significa pobreza. Não, o desapego... biblicamente, quem é próspero é desapegado, né? Por isso que Jesus pregava isso, né? Que o amor ao dinheiro é ruim, é pecado. O amor ao dinheiro. Tu não tem que ser servo do dinheiro. O dinheiro tem que ser seu servo. Você tem que trabalhar o dinheiro. O que não quer dizer que precise existir a pobreza. Exato. Aliás, a pobreza não é de Deus. Essa é a grande mensagem bíblica. A pobreza não é de Deus. Jesus veio para cá, mas Jesus era pobre. Claro, Jesus era pobre porque Jesus teve uma simbolicamente, ele representava alguma coisa. Ele representava o quê? Que a pessoa tinha que se desapegar. Ele podia ser bilionário, rico, ele era o dono de tudo, de todos. Ele era Deus também, Jesus era Deus. Então ele podia ser isso. Não, mas ele preferiu ser humilde e dizer que para o homem, que ele pode ser próspero, abundante, ter uma vida regalada e tal, mas tem que pensar nos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Silvio, falaste no início da nossa conversa que a maioria, hoje a maioria católica, será suplantada por uma maioria protestante em alguns anos. Dentro do contexto brasileiro, qual a importância dessa mensagem da inversão da dominância? Veja bem, Luiz, aqui, ó, ao longo da nossa vida, da minha vida, eu tenho mais de 60 anos, e ao longo da minha vida a gente sempre pensou o seguinte, que ser rico era coisa do diabo, do demônio, que o dinheiro não é coisa boa. Então, essa é uma doutrina superada, né? Os protestantes sim surgiram contra isso. E tanto é como eu digo, os protestantes fizeram as maiores nações do mundo, as mais ricas nações do mundo. E esse pessoal que veio para cá, os evangélicos que vieram para cá, eles têm origem não em Lutero, é bom que se diga isso. Eles têm origem em Calvino, que foi um francês que levou a mensagem protestante para a Europa toda e trouxe para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eles eram chamados de pilgrims. Pilgrims eram os peregrinos primeiros que formaram as 50 colônias americanas, estados americanos, e partiram aí para fazer um grande país. Então, na verdade, isso não tem nada a ver, a pobreza não é de Deus. Então, esta é a grande mensagem, as pessoas estão vendo que elas têm que progredir, têm que prosperar, dinheiro não é ruim, dinheiro é bom, mas elas têm que ter a noção, aí sim, da misericórdia de Deus, que quem tem mais tem que ajudar quem tem menos. Tu acha que esse conceito de pobreza e riqueza possa ter tomado essa conotação pelo propósito de cooptar as pessoas para dentro de uma religião? Ou seja, é normal que eu tenha mais pobres do que ricos, enfim, é uma questão social. Mas eu preciso de uma massa, seja qual for a religião, eu preciso ter uma massa para dentro. Ela existe, ela é considerada pelo volume de fiéis e não pelo dinheiro do fiel. É um sistema de dominação também. Aliás, o Império Romano fazia isso com os católicos, entendeu? Ele, de certa maneira, ele subjugava as pessoas, o quê? Mantendo-as longe das possibilidades de elas crescerem, de elas terem, por exemplo, se tornarem como indivíduos prósperos, para não cotejarem, para não serem inimigas do Império Romano. Quer dizer, então, é um sistema de dominação também isso aí. Mas ser pobre não é coisa de Deus, ser pobre é coisa do diabo. É coisa do homem mesmo. É coisa do homem. O que mais tu descobriu? Tu ficou de 2010, quando começou a pensar no livro, até 2017, quando ele teve o lançamento nessa semana agora que passou, na quarta-feira. Que tipo de pesquisa? Onde tu pesquisou? O que tu pesquisou? Bom, na verdade, quais foram tuas fontes? Eu sempre digo o seguinte, eu tenho registrados, eu li mais de 2.200 livros na minha vida. Eu tenho uma biblioteca de mais de 1.500 livros só em casa. Para esse livro, eu tive que ler mais de 100 obras, entre todas as encíclicas papais, porque tu pega toda a história da Igreja Católica, por isso que eu digo assim, eu sou católico, eu sou de tradição católica e tal. Então, o livro não é contra o catolicismo, mas para despertar no catolicismo,
que ele tem que ter, o catolicismo tem que se reformular. E essa reformulação desde Lutero é para acontecer, e não aconteceu. Então, na verdade, esse movimento está despertando nas pessoas o direito que elas têm individual de serem prósperas também, de ganharem a sua vida e não passarem miséria, fome e doenças. O pessoal encontra o livro aonde? Lá na livraria do IDC e também no Aeroporto Salgado Filho, na Cameron, ou aqui na Cameron da Praia de Bela Shopping. E tu não tem um e-mailzinho para o pessoal pedir também? Não, pode ser pelo Silvio Lopes Programa, @hotmail.com. Silvio Lopes Programa, tudo junto, @hotmail.com. Silvio, eu estava no lançamento do livro e eu vi que tu fizeste uma bela de uma palestra de abertura e algumas pessoas perguntaram se tu farias uma palestra sobre este assunto, sobre o contexto desta obra. É possível isso? É possível, sim. E a questão não é religiosa, eu não falo sobre religião, eu falo sobre fé e sobre esse movimento, né, da reforma. O que ela representa para nós? O que ela traz de novo para o Brasil, né? Esse é um tema importante, é um tema econômico, sociológico, antropológico e, sobretudo, escatológico, porque nós estamos vivendo o final dos tempos segundo a própria Bíblia, né? E no final dos tempos está dito exatamente isso, que o Evangelho seria levado até os confins da terra, como ele está sendo levado, e tudo que está acontecendo aí já foi previsto no Apocalipse, na Bíblia, que para mim é o maior livro, um livro inigualável, não há e não haverá outro igual. Meus amigos, tivemos uma aula de, não posso dizer de história, mas uma aula do pensamento humano. A história do pensamento humano. Eu na faculdade eu fiz uma disciplina, chamava-se História do Pensamento Humano. Era uma coisa muito linda. Muito linda. Na Unicino, no início lá. Tem um livro chamado História do Pensamento Humano. Em 1977 ou 78, qualquer coisa parecida. História do Pensamento Econômico também, que confunde muitas coisas. Silvio, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Pessoal, o livro é algo fantástico. Tu não ia me dar o livro de presente? Está aqui. Muito obrigado, senão eu fico sem o meu livro, né? Vamos botar aqui o livro para... Ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência e sempre às terças-feiras estamos de volta com um programa inédito.